Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui a convite do Tiago, que tem um canal sobre Espiritismo no YouTube. Hoje nós vamos trabalhar uma passagem de Jesus, ela é o Vinde a mim, lá no capítulo de Mateus 11, versículos 28 ao 30, e fala assim pra gente, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nesses versículos de Mateus, é um convite de Jesus para o alívio ao sofrimento. E ele começa falando, vinde a mim. Esse movimento, ele é bem específico. Não é Jesus que vem até nós. O convite é que nós vamos a Jesus, que nós busquemos os seus ensinamentos. Então é muito comum no centro espírita, na igreja, nos templos evangélicos, nós termos a tendência de ir pedir para Deus, Jesus e os mentores resolver as nossas questões, vir ao nosso encontro. E aqui Jesus é bem assertivo. Ele nos convida a ir até Ele. Vinde a mim. Ou seja, nós que precisamos buscar, nós que precisamos entender o que Ele está propondo através dos seus ensinamentos, para que a gente possa trazer esses ensinamentos para os nossos corações, para que a gente tenha condições de vivenciar. Aqui ele já começa a trazer a questão da responsabilização pelo que cada um de nós precisa passar. E aí ele vai continuar dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Perceba que o convite dele não é para todo mundo, mas para todos aqueles que se reconhecem cansados e sobrecarregados. Venha até mim aqueles que já entenderam que sozinho não dão conta. Quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele vai falar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Ele está falando que a forma de se encontrar com Deus, de edificar o reino de Deus dentro de mim, é seguindo os seus passos, é vivenciando os seus ensinamentos. Então, quando nós trabalhamos esse movimento de ir até Jesus, aqueles que se reconhecem sobrecarregados, é aqueles que já têm consciência que precisam vivenciar o caminho proposto pelo Cristo. Porque o outro caminho só trouxe sobrecarga e aflição. Mas vai ter muitas pessoas ainda que não percebem ainda que sozinhas não dão conta. Vai ter muitas pessoas ainda que não se reconhecem como doentes. Pois no Evangelho Jesus vai dizer, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então somos doentes da alma, carentes do amor e dos ensinamentos do Cristo. Então nós precisamos dessa vivência com Cristo, mas principalmente dessa vivência que nós precisamos realizar na nossa vida, no dia a dia, nas relações com os outros e conosco mesmo. E ele vai falar, e eu vou aliviar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aqui o movimento para a gente é importante porque muitas vezes a gente está esperando que Jesus nos cure. E aqui ele fala que vai aliviar. Porque aquilo que eu estou sofrendo é um equívoco que eu cometi diante da lei. Aquele sofrimento que eu vivo hoje é consequência de algo que eu já fiz antes. Então é da minha responsabilidade que eu resgate essa dívida, que eu repare o mal. Pois no Evangelho vai falar que o amor cobre uma multidão de pecados. Então é o nosso exercício, é o nosso movimento de amor que precisa
ser posto, ser vivenciado, para que a gente possa cobrir a nossa multidão de pecados. Então a responsabilidade da cura é nossa, não é do Cristo, né? Mas muitas vezes a gente ainda tem essa ideia do milagre, essa ideia de que eu tenho a responsabilidade pelo que eu equivoquei, mas um ser externo vai resolver a minha questão. Isso normalmente não acontece, né? Então nós precisamos buscar esse entendimento, porque quando nós estamos falando de Jesus, Ele é o que alivia. Tem uma passagem muito bonita no Evangelho, quando Jesus está carregando a sua cruz, e o soldado romano convida, né, ou impõe a Simão o Cirineu que ajude Jesus a carregar a sua cruz. Jesus estava fadigado e não estava dando conta, estava muito cansado. Então o soldado romano convoca esse Simão para que ele auxilie Jesus a carregar a sua cruz. Essa passagem é interessante porque Simão não fala assim: Jesus, senta aí que agora o resto eu faço sozinho. Simão, ele simplesmente alivia o peso da cruz para Jesus, para que Jesus consiga concluir o seu processo. Jesus, assim como o Cirineu, ele nos alivia. Então nós podemos entender que Jesus é esse Simão Cirineu na nossa vida. Nós temos as nossas cruzes, nós temos os nossos fardos, e Jesus não vai carregar para nós, porque Ele já carregou dele, e Ele faz os movimentos dele. Mas Ele é esse movimento do auxílio, do alívio, da ajuda. Então Ele é esse Simão Cirineu para nós, que vai sempre nos ajudar a carregar a nossa cruz para aliviar o fardo, mas nunca para resolver a questão por nós, porque isso é da nossa responsabilidade. E Jesus continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? É aquela peça de madeira que numa carroça, por exemplo, prende, fixa os dois bois, os dois animais, para que eles vão juntos na mesma direção. Sem essa peça, um animal pode parar e o outro ir para um lado, um animal pode empacar e o outro querer ir para frente, cada um pode ir para um lado, ou seja, poderia causar acidentes e atrasos nas tarefas, nas viagens. Então esse jugo, que também é conhecido como canga, ele faz com que os animais fiquem direcionados e unidos. Então, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele usa dessa palavra no sentido metafórico e a gente pode compreender ela como diretriz, como direcionamento. Então, o jugo de Jesus é o cumprimento, é a vivência dos seus ensinamentos. Quando nós buscamos na doutrina espírita o que é a lei de Deus, é a lei que indica o que a gente deve ou não deve fazer, e só é infeliz aquele que dela se afasta. Então, quando nós entendemos que Jesus é nosso guia, nós começamos a entender que cumprir os ensinamentos de Jesus nos deixa alinhados, nos deixa com propósito, nos deixa com uma meta, porque nós temos uma direção a seguir. Muitas vezes, quando nós não estamos com esse jugo, a gente fica estagnado, a gente vai por um outro caminho, a gente pode pegar atalhos, a gente pode pegar caminhos que trazem mais sofrimento, né? E quando nós falamos de caminho, Jesus fala que é o caminho. Só que muitas vezes a gente tem uma dificuldade com essa questão de caminho e de guia. Quando nós vamos a uma praia, uma cachoeira, por exemplo, e a gente não sabe chegar, a gente pode contratar uma pessoa que trabalha como guia. Então essa pessoa, ela já fez esse caminho várias vezes e elas vão nos levar a esse local que nós queremos ir. É interessante perceber que quando se contrata um guia, você sabe que você vai caminhar, você sabe que vai seguir o guia. A questão é que muitas vezes a gente fala que Jesus é nosso guia e a gente quer que Jesus resolva a nossa questão. É como se eu fosse para a praia, contratasse um guia para o guia andar por mim para chegar à praia. Faz sentido? Não, né? Então, por que muitas vezes a gente está pedindo para Jesus fazer o que nos compete fazer? Quando nós falamos que Jesus é o guia e é o nosso caminho, Ele nos mostra onde ir. Mas quem tem que movimentar e andar somos nós, não Ele. Porque Ele já fez esse caminho que precisava.
mas agora ele tem autoridade e experiência para nos ensinar onde é o caminho, como chegar. Então, nesse processo, nós precisamos entender que Jesus é a nossa referência, por isso ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Peguem para você os meus ensinamentos e entenda os meus ensinamentos. Sinta os meus ensinamentos, mas fundamentalmente vivencie os meus ensinamentos. Tomai sobre vós o meu jugo é vivencie os meus ensinamentos. Eu já estou dando a direção. Peguem para vocês esse mapa, esse caminho e trilhe, realize. E aqui Jesus vai continuar. E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então aqui a gente começa a aprender que por meio da nossa mente nós temos a inteligência cognitiva, né? Que vai ser trabalhado o movimento do quociente de inteligência, o QI. Mas isso não vai bastar. Nós vamos precisar também exercitar a chamada inteligência do coração, que também vai ser chamada de inteligência emocional. Então o coração ele vai ser esse símbolo do sentimento. Não basta a gente ter contato com a verdade por meio do cérebro. É necessário sentir essa verdade no coração. Então esse processo de Jesus, ele passa pelo entendimento, sim. Ele passa pela inteligência cognitiva. E nós vamos precisar, de fato, estudar e conhecer sobre Jesus. Mas nós precisamos trazer esses entendimentos para o nível das emoções, dos sentimentos. Por isso que nós precisamos trabalhar esses sentimentos e senti-los. Nós precisamos ser sensibilizados pelo entendimento para que a gente consiga finalmente vivenciá-los. Então, quando ele fala aprendei comigo, ele fala que ele é o mestre. Ele é o professor. Nós estamos aqui para aprender. E aí ele vai colocar duas virtudes importantes para esse processo de aprendizado que estão no nível dos sentimentos. Que ele fala, aprende comigo que sou manso e humilde de coração. Então aqui é importante a gente trabalhar que quando ele nos convida a ser aprendiz, uma das características básicas de um bom aluno é a humildade. Muitas vezes nós nos achamos muito mais do que somos. Muitas vezes nós achamos que já sabemos muito ou tudo. Muitas vezes a gente não se reconhece com defeitos, com vícios, né? Quando nós trabalhamos a vaidade intelectual, em que muitas pessoas se encontram e muitas vezes negam a Deus, porque reconhecer que existe alguém além ou maior que elas, ou reconhecer que elas não sabem algum assunto, fere muito sua vaidade. Então, nesse processo, a gente vê que não tem uma postura humilde de aprendiz. Então, muitas vezes, quando nós trabalhamos de evangelho, é preciso reconhecer que somos aprendizes, que somos alunos. Mas quando eu não estou trabalhando a questão da humildade, eu estou no movimento do orgulho, da arrogância. E aí, de fato, eu não estou disponível para essa assimilação, para esse aprendizado. E aí, um outro movimento que ele convida é da mansuetude. Quando eu penso em mansuetude, eu gosto muito da imagem de um boi bravo. Qual que é o contrário de um boi bravo? Um boi manso. Então é a mansuetude, é a resignação, é a aceitação, é a submissão às leis divinas, mas não ficar acomodado ou conformado. É um movimento de fazer aquilo que depende de mim para eu melhorar, mas aceitar que existem situações que não dependem do que eu faço. E aí nós precisamos exercitar a resignação, né? Então, quando ele trabalha esse movimento, Emmanuel fala isso para a gente, que as duas asas que conduzem o espírito à sua iluminação é a asa da razão, do entendimento, né, do nível mental, e a asa dos sentimentos, do coração, das emoções. Então nós precisamos desenvolver e estimular essas duas asas, esses dois conscientes. E aí entra esse processo de conhecer Jesus para sentir Jesus. Então ele fala, aprenda comigo que sou mestre, mas tenha uma postura mansa, simples, resignada.
e humilde, para que o seu coração seja sensibilizado pelos meus ensinamentos. Tem uma passagem no Evangelho que ele vai falar, por causa da dureza dos vossos corações ainda precisam de vós, né? Ou seja, os nossos corações ainda estão muito cristalizados nos nossos desejos primitivos, nos nossos impulsos. Os nossos corações ainda estão muito petrificados na mágoa, no ódio, no ressentimento, na preguiça, em todas as situações que a gente tem. Então nós precisamos purificar nossos sentimentos. Nós precisamos exercitar esse processo, mas com certeza, como Jesus fala, como um aprendiz. Porque nós ainda sabemos muito pouco e vivenciamos menos ainda o pouco que sabemos. E aí Jesus vai dizer: encontrareis descanso para a vossa alma. Quando nós pensamos nestas palavras de Jesus, o que vem à nossa mente? Nesse meio da pandemia, né, quando eu penso em descanso, normalmente eu imagino eu com a minha família em Itacaré, na Bahia, numa praia, numa rede, tomando água de coco, sem fazer nada, contemplando a natureza. Muitas vezes nós entendemos descanso de forma diferente de como o Evangelho trabalha. Quando nós olhamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: o sentimento de dever cumprido dará ao espírito o descanso e a resignação. A alma torna-se serena. Quando nós falamos de descanso, muitas vezes nós temos um entendimento de um processo de repouso, de estagnação. Mas isso não é o Evangelho. Descanso significa serenidade de consciência, tranquilidade e paz no coração, harmonia interior. Então, quando nós falamos de descanso à luz do Evangelho de Jesus, nós estamos falando de movimento, não de estagnação. Então, quando nós falamos das leis divinas, né, segundo a doutrina espírita, o que é a lei de Deus? É a única que faz o homem alcançar a perfeição, sentir a felicidade, e toda vez que ele se afastar dela, ele traz efeitos que ele vai ter que reparar. Então, quando Jesus está falando que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, é quando a gente está em paz, é quando a gente está com a consciência tranquila de que nós estamos fazendo o que nós precisamos fazer. Então, descanso na ótica espírita quer dizer o quê? Que eu estou cumprindo os meus deveres. E por isso, o efeito de cumprir os deveres é a serenidade. Então, quando nós falamos de descanso, nós estamos falando de um processo de esforço e de dedicação. E aqui tem um ponto interessante, que quando a gente fala de alívio, que Jesus vai nos aliviar, percebe que isso é uma conquista de algo que vem externo a nós. Então Jesus vem de fora e nos alivia. Então essa ajuda externa alivia. Mas de fato o descanso é algo muito ativo, porque é algo de mim. Eu preciso me esforçar e dedicar para que eu possa sentir essa serenidade, fruto dos efeitos da minha ação. Então eu fico sereno, eu fico em paz por conta de estar cumprindo o meu dever. E aí o último versículo de Jesus, né, que está no capítulo 11 de Mateus, de versículos 28 a 30, ele fala: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ele fala o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está falando que existe um outro jugo que não é suave e que existe um outro fardo que é pesado. Então, quando nós falamos que Jesus busca trabalhar jugo como um direcionamento, quando nós falamos que existe um outro jugo, mas que não é suave, é o jugo da ilusão, é dos interesses primitivos materiais, porque muitas vezes qual que é o problema? A matéria, ela não é o problema.
O problema é que muitas vezes nós usamos da matéria como finalidade da existência e não como meio. Então, as questões materiais, elas são instrumentos pedagógicos para a evolução do espírito. Ela é meio, ela é recurso, ela é instrumento. Mas muitas vezes a gente elege esses processos materiais como objetivo de vida. Então minha meta de vida é ter 1 milhão, minha meta de vida é ter uma casa de 1000 metros quadrados, minha meta de vida é ter 50 carros, enfim. Muitas pessoas vão eleger metas materiais como propósito de vida. E isso é muito pobre enquanto espiritualidade, enquanto processo de sentido e significado para a vida. Então, quando ele fala que esse jugo é suave e o fardo é leve, ele está falando que esse jugo dos interesses mundanos vão nos escravizar ao erro e ao vício. Não é isso que está no Evangelho? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon? Então é esse processo. Então ele vai falar que o fardo com ele é leve. Mas ele está falando que existe fardo. Porque muitas vezes a gente está achando que seguir com Jesus não vai ter fardo. Ele está falando que quando não segue com ele, o fardo é mais pesado. E aqui é muito importante. Porque quando a gente busca o que Jesus passou nessa experiência aqui na Terra, vamos combinar que não foi leve. Quando nós pegamos os primeiros mártires, os primeiros cristãos, quando nós pegamos todas essas pessoas que nos antecederam e nos deram ensinamentos por exemplos de vida, a gente percebe que não é que é fácil o caminho, mas que ele fala no sentido de que com Jesus é mais fácil alcançar a proposta, alcançar os nossos objetivos espirituais. Porque se a gente fica na ilusão da matéria, a gente não alcança a meta. Então aqui a gente precisa entender que quando nós estamos vivenciando uma experiência que o fardo parece pesado, o problema não está no fardo, mas na forma com que nós estamos carregando esse fardo. Entende? Então o que nós vamos passar é necessário. Mas qual postura eu vou passar pela experiência determina muito como que vai estar o peso dessa questão, desse sofrimento. Então a gente precisa entender que sempre vai ter um fardo que precisa ser carregado. Sempre nós vamos ter problema para ser resolvido. Sempre nós vamos ter questões para melhorar. Mas a forma com que nós vamos lidar nessas questões é que determina se a gente fica sobrecarregado ou não. E aí, quando o fardo está muito pesado, muitas vezes a gente tem a tendência de querer fugir ou esquecer os problemas. Aí eu não quero mais esse fardo, eu vou largar para lá. Como se isso resolvesse as dificuldades. Então, quem foge do problema vai se afastar da solução. Se eu tenho um fardo para carregar, não adianta eu deixar ele aí, porque ele é meu. Eu vou precisar passar por essa experiência. Se eu não aproveitar essa experiência agora, depois eu vou ter que passar por ela de novo. Só que aí ela já vai ter um acréscimo de dor. O fardo já vai estar mais pesado do que da vez que eu estava. Então esse que é a grande dificuldade. Muitas vezes a gente quer, por exemplo, fazer uso de álcool para esquecer os problemas. Como se os problemas fossem ser resolvidos por isso. O problema não é resolvido e você ainda dá um acréscimo de dificuldade para a experiência que você está passando. Não é para se esquecer de problema. O problema existe para ser resolvido. Esses desafios existem para serem oportunidades de aprendizado para a nossa alma. E esses aprendizados sem Jesus não têm solução, porque Ele é a nossa referência. Então todo sofrimento e dificuldade que a gente está passando não é castigo, não é punição. É consequência de algo que nós já fizemos antes, seja nessa experiência física ou em outras experiências. Mas o grande interesse dessa situação é, eu estou aprendendo com essa experiência, porque se esse sofrimento não está me gerando aprendizado, ele não pode passar. E aí eu preciso ver se como eu estou lidando com esse sofrimento está alinhado com os ensinamentos do Cristo ou não. Porque quando eu estou fazendo o que depende de mim, alinhados com a proposta do Espiritismo,
do espiritismo, da doutrina espírita, do evangelho, do movimento cristão, ou seja, de vivenciar as minhas questões tendo Jesus como meu guia, é o meu dever. E se eu estou fazendo dessa forma e ainda não passou, é um exercício de resignação, de paciência, de tolerância. Mas muitas vezes nós não estamos fazendo o que depende de nós, ou muitas vezes não estamos fazendo segundo Jesus nos recomenda. E aí o sofrimento não passa. Então o sofrimento passa quando? Quando eu aprendo com o que ele vem me trazer. Só que quando eu aprendo com o que ele vem me trazer, ele vai passar. Mas ele não passa na hora que eu quero, do jeito que eu quero. As leis de Deus, como são perfeitas, elas atuam para que a gente passe por aquilo que a gente precisa. E quando a gente não precisa, é da lei que aquilo passe. Mas muitas vezes a gente quer que passe no nosso tempo. Então que a gente possa ver Jesus como guia, que a gente possa buscar seus ensinamentos. Quando a gente não der conta de fato, a gente busque recurso em Jesus e seus mensageiros para aliviar nossas dificuldades, para que a gente tenha condição de continuar e perseverar no caminho, para que a gente possa finalmente ter descanso para a nossa alma, com a sensação de dever cumprido e ter serenidade na alma, sabendo sempre que com Jesus o jugo é suave e o fardo é sempre leve. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade.